Aula 7. Organização e controle social. Classe, estratificação e desigualdade. Esta aula foi baseada nas seguintes referências que aparecem no slide. Trabalharemos então o conceito de estratificação social. O termo estratificação serve para designar qualquer disposição em camadas superpostas. Aqui eu coloquei um exemplo de um bolo em camadas. Cada camada é um extrato. Quando falamos de estratificação social, em sociologia especialmente, o termo estratificação é utilizado para designar a ordenação ou classificação de indivíduos e grupos em camadas hierárquicas, como é o caso do exemplo mostrado nesta imagem, onde aparece a pirâmide da estratificação social do Egito Antigo. Na base da pirâmide encontravam-se os escravos e no topo da pirâmide o faraó, os nobres e os sacerdotes. Quanto mais elevada é a posição de uma pessoa na hierarquia social, mais poder, prestígio e privilégios essa pessoa tem. Então, a estratificação social, entende-se estratificação social como uma forma de organização da sociedade, que separa as pessoas e os grupos em categorias sociais. Podemos entender também como um sistema de desigualdades, estruturadas entre diferentes agrupamentos de pessoas. Os indivíduos e grupos gozam de um acesso diferente, desigual, às recompensas, de acordo com a sua posição no esquema de estratificação. Podem haver diferentes tipos de estratificação social. Por exemplo, a estratificação por gênero, a estratificação por idade. Voltando na estratificação por gênero, ou melhor, por sexo ou por gênero, gênero masculino e feminino, sexo, homem, mulher. Na estratificação por sexo, por exemplo, com relação ao trabalho doméstico, em geral, na maior parte das casas, dos domicílios, quando a mulher trabalha fora de casa, quando a mulher está inserida no mundo do trabalho, que ela tem uma remuneração econômica, em geral, quando ela chega em casa e o esposo chega em casa também, é comum que a mulher ainda tenha uma sobrecarga de trabalho extra, como uma segunda jornada de trabalho, e ela seja a principal responsável pelo trabalho doméstico. Outra questão ligada à estratificação por sexo é a remuneração. Em geral, ocupando a mesma função e tendo o mesmo nível de escolaridade ou o mesmo nível de formação, é comum também a mulher ganhar menos do que o homem. Nós estudaremos essas questões em maiores detalhes em alguns documentários que eu vou indicar para vocês assistirem. Na verdade, eu vou indicar já. Nos vídeos de apoio para a unidade 3, você vai encontrar um documentário sobre a mulher no mundo do trabalho. Muito bem, então, outro tipo de estratificação é a estratificação por idade, onde nós separamos a população em crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Essa estratificação por idade aparece muito na pirâmide etária, que é um exemplo de pirâmide etária. E na pirâmide etária aparecem dois tipos de estratificação, a estratificação por sexo. Então, você vê aqui, olha, os homens, o masculino aqui do lado esquerdo, a representação masculina, e a representação feminina do lado direito, aqui na pirâmide etária. Mas você vê aqui no centro também a representação por idade. Aqui na base da pirâmide são as crianças, olha só, de 0 a 4 anos. Depois vai subindo a idade de 5 a 9 anos, de 10 a 14, e assim vai, olha. E lá no topo da pirâmide, os idosos. Aqui, ó, 75 a 79 anos, de 80 a 84 anos. Você percebe, claro, que a população idosa é menor por conta da mortalidade, E aqui na base,
o nascimento das crianças. Então, essa é a pirâmide etária do Brasil, a representação da pirâmide etária do Brasil do ano de 2016. Então, quais são as informações contidas numa pirâmide etária? Traz a informação da estratificação por sexo e a estratificação por idade. Observe aqui que o meio da pirâmide ele está maior, ele está mais grosso, porque existe maior número de população nessa faixa etária, né? Do meio aqui, vamos ver aqui, olha. Jovens, olha, 20 anos até 35, 39 anos. Aqui embaixo você vê a população em milhões de habitantes, tá vendo? Muito bem, vamos ver um outro exemplo de pirâmide etária aqui no Brasil. Aqui nós temos a evolução da pirâmide etária brasileira da década de 80, né, 1980, até 2010. Observe a transformação da pirâmide etária brasileira com o passar das décadas. Em 1980, a base era maior, indicando que nasciam muitas crianças, só que a mortalidade também era grande, porque você observa aqui, nessa de 1980, que o meio da pirâmide, pessoas entre 40, 49, 30, 39 anos, houve uma grande diminuição em relação aos nascimentos. E o topo da pirâmide era bem menor, representando a idade idosa, né, os idosos. Observa aqui em 1991, é semelhante, mas olha o que vai acontecer em 2000. A base da pirâmide, que representa os nascimentos, né, as crianças, no caso aqui, nesta pirâmide, crianças de 0 a 9 anos, diminuiu o número de crianças e aumentou o número de jovens, né, adultos, e até o número de idosos aumentou também, porque aumentou a expectativa de vida das pessoas. Os idosos hoje vivem mais do que viviam na década de 80. E mais ainda do que viviam na década de 40, na década de 20, por exemplo, 1920, 1940. Agora, em 2010, observe que diminuiu ainda mais a base da pirâmide, né, em relação ao número de nascidos. O aumento da população idosa no Brasil, esse gráfico mostra também um percentual, né, o aumento do percentual da população de idosos no Brasil. Aqui você vê homens e mulheres, uma diferença entre homens e mulheres idosos, né? Tem mais mulheres do que homens idosos. Em geral, as mulheres vão mais ao médico, elas cuidam mais da prevenção da saúde, fazem exames preventivos, né? Então, as mulheres, em geral, vivem mais do que os homens. E você vê aqui mais uma evolução grande do aumento da população idosa no Brasil, comparando de 2000 a 2030, é uma projeção aqui, né? Na verdade, aqui é uma projeção para o futuro. 2020, 2025, 2030, existe uma projeção de que aumente ainda mais a população de idosos. Bom, continuaremos então na próxima parte. Vou interromper aqui e vamos continuar numa segunda parte.